Suponhamos que a empresa Cardoso Pedro Limitada possui uma frota de 100 carros, avaliados em 100 milhões de kwanzas. No entanto, verificou-se aqui que por lá, uma das viaturas, por ter sido comprado logo no fim do ano, não havia sido incluído no balanço. E, portanto, o balanço apresentava um valor de 99 milhões de kwanza. Será que esta informação é materialmente relevante? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Contabilidade Online. Depois de muito tempo sem postarmos vídeos, temos a certeza que ficou ansioso aí do outro lado, aguardando por mais um vídeo novo do nosso canal. E para hoje preparamos, portanto, um vídeo ou um assunto que tem, portanto, martelado aí, de certa forma, a cabeça dos contabilistas ou do profissional, nomeadamente aquilo que é a temática da apresentação das demonstrações financeiras. E quando se fala de apresentação das demonstrações financeiras, não é, além daquilo que é, portanto, as bases de apresentação, elas precisam ter um certo grau ou uma certa característica, né, ou uma certa característica qualitativa, ou seja, elas precisam ter qualidades, né, a informação precisa ter qualidades. E é deste assunto que vamos falar das características qualitativas das demonstrações financeiras. E durante o vídeo você vai perceber que existem apenas duas características abordadas pelo Plano Geral de Contas, não é? E para maior compreensão dessas características, uma delas vai exigir que nós entendamos um conjunto de subcaracterísticas, não é, que a qualificam, que ajudam o profissional a melhor tomar decisão, não é? Portanto, fica ligado ao vídeo. Como sabe, o Plano Geral de Contas, dentro daquilo que é a sua estrutura conceptual, encontramos um conjunto de abordagens, nomeadamente os objetivos das demonstrações financeiras, as responsabilidades para a preparação das demonstrações financeiras, os componentes das demonstrações financeiras, as características qualitativas das demonstrações financeiras, as bases de apresentação das demonstrações financeiras, os princípios contabilísticos, bem como também um conjunto de critérios ou de reconhecimento dos ativos, passivos, proveitos e custos. Mas o nosso foco para o vídeo de hoje vai ser falar das características qualitativas da informação financeira. E esta abordagem, ou este conteúdo, é possível encontrá-las no ponto número 3 das políticas contabilísticas. Mas o que é, portanto, as características qualitativas das demonstrações ou das demonstrações financeiras? Como já mencionamos ou fizemos referência no ponto número 3 das políticas contabilísticas, ela define características qualitativas como os atributos que tornam a informação prestada pelas demonstrações financeiras úteis aos utentes. Por isso, para as demonstrações financeiras serem corretamente entendidas e utilizadas pelos seus utentes, e aqui, quando falamos de utentes da informação, estamos nos referindo aos descritos no ponto número 1 das demonstrações financeiras, nomeadamente os investidores, os financiadores, fornecedores e outros. Portanto, elas precisam ser construídas à luz de um conjunto de atributos, e isso é uma questão que, de fato, tem preocupado muitos profissionais, sobretudo por se tratar de um assunto que exige do profissional um maior julgamento. Mas, então, quais são as características qualitativas da informação financeira? Quando falamos de características qualitativas, no PGC faz referência a duas especificamente, nomeadamente a fiabilidade e a relevância. A relevância diz respeito a toda e qualquer informação que permita aos utentes formar uma opinião e tomar uma decisão. A relevância tem que ver, portanto, com a materialidade, não é? Ou seja, o peso da informação. Por exemplo, se uma informação for omissa ou excluída, até que ponto ela pode influenciar as decisões econômicas dos utentes? Suponhamos que a empresa Cardoso Pedro Limitada possui uma frota de 100 carros, avaliados em 100 milhões de kwanzas. No entanto, verificou-se aqui que por lá, uma das viaturas, por ter sido comprado logo no fim do ano, não havia sido incluído no balanço. E, portanto, o balanço apresentava um valor de 99 milhões de kwanza. Será que esta informação é materialmente relevante? Para essa questão apresentada, a resposta pode ser que não. E dizemos isso pelo fato de se tratar de um valor pouco significativo, tendo em conta aquilo que é o valor global do ativo, não é? Mas
Por exemplo, se tratasse de um assunto ou de uma questão, por exemplo, de 10 milhões, não é? Se disséssemos que as 100 viaturas estivessem avaliadas em 10 milhões, ali já poderíamos dizer que essa questão seria materialmente relevante. Por quê? Porque quem olhasse para a empresa do Cardoso Limitada, não é, diria, portanto, que esta empresa realmente possui ativos inferior ao que ela realmente tem. Então, ali, claramente, seria uma situação que afetaria a decisão, né, dos gestores ou a decisão dos utentes da informação. Agora conseguimos ter uma noção daquilo que é a relevância, podemos abordar, né, portanto, a questão da fiabilidade. A fiabilidade implica que a informação que o contabilista apresenta, ou o profissional de contabilidade apresenta, deve estar isenta de erros materiais ou preconceituosos. E por isso ela deverá preencher aí um requisito ou requisitos que nós podemos chamar de características ou de subcaracterísticas, nomeadamente, portanto, a neutralidade, a substância sobre a forma, a prudência, a representação fidedigna e a plenitude. Perceber cada uma delas e ver como elas preenchem, portanto, os requisitos, não é, para qualificar aquilo que é a fiabilidade. Portanto, quando se fala aqui da neutralidade, não é, esta característica vem reforçar a necessidade da informação ser neutra. Ou seja, a informação, para ser fiável, não deve ser apresentada de uma forma que produza efeito contrário, não é? Ou de uma forma que produza um efeito predeterminado. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a empresa Gael Francisco Limitada levantou um processo disciplinar a um empregado e ainda despediu-lhe sem nenhuma indemnização. Por outro lado, o empregado sentiu-se injustiçado e recorreu ao tribunal, exigindo uma indemnização de 500 mil kwanzas. O advogado da empresa afirma que o caso está perdido, mas os gerentes dizem que não, nós vamos ganhar esse processo. Assim, na fase da preparação das demonstrações financeiras, os gestores, por acharem que o caso estava ganho, não reconhecem nenhuma provisão relativamente à provável perda e nem se fez menção, não é, as notas às contas. Agora, até que ponto estas demonstrações financeiras não são neutras? Diríamos que elas não são neutras pelo fato de os gestores, não é, ou os gerentes fazerem prevalecer a sua opinião pessoal e, ainda por cima, não fundamentada, não é, face àquilo que é a opinião do advogado, que é um especialista na matéria. Agora que conseguimos entender aquilo que é a característica da neutralidade, vamos falar da característica da substância sobre a forma. Essa característica vem reforçar a ideia ou a necessidade de tratar as informações de acordo com a substância e realidade, e não apenas de acordo com a forma legal que assume. Para termos uma ideia, vamos perceber aqui, mediante um exemplo. Vamos supor que a empresa André Felipe Limitada decide adquirir 10 viaturas em regime de leasing. Neste contrato de leasing, consta que a empresa paga mensalmente uma renda e suporta os encargos todos associados à viatura. E ainda no final do contrato, espera-se, não é, ou a titularidade das viaturas será transferida para a empresa por um valor simbólico de 50 mil kwanzas. Portanto, apesar do contrato de leasing claramente tratar-se juridicamente, portanto, apesar de um contrato de leasing juridicamente corresponder a um aluguer, não é, e não a um contrato de compra e venda, para este exemplo, não é, nós diríamos que a empresa deveria reconhecer, não é, ou deverá reconhecer as viaturas nas suas demonstrações financeiras como um ativo,
não é? Como um ativo, pelo simples fato de eles preencherem ali aquilo que são os requisitos para os reconhecermos. Nomeadamente, portanto, ali, como dissemos, não é? A entidade já utiliza essas viaturas com o objetivo de gerar benefícios econômicos futuros. E, acima de tudo, também a empresa suporta os riscos, não é, associados à utilização desse bem. Então, podemos dizer que, para este exemplo, a empresa pode, sim, reconhecer, pode reconhecer para o cumprimento daquilo que é esta qualidade ou esta característica, ela deverá ou pode reconhecer as viaturas como, portanto, ativo nas demonstrações financeiras. Uma outra subcaracterística da fiabilidade é a prudência. Como o nome diz, prudência, ser prudente ou precaução. Né? Então, esta característica vem ajudar o contabilista a avaliar o grau de precaução que deve ser empregue na elaboração das estimativas relevadas das administrações financeiras. E essas geralmente são estimativas ligadas a hipóteses, não é? Ou questões ligadas a hipóteses de perdas. Por exemplo, no caso que nós abordamos do empregado, não é? Dos exercícios anteriores, ali, neste caso, exigia uma provisão, tendo em conta que, do ponto de vista do advogado, o caso estava perdido. Mas um outro exemplo para melhor compreensão seria, por exemplo, a empresa Domingos Timbundo Limitada arrendou 10 quartos e emitiu a respectiva fatura no valor de 100 mil kwanzas. A fatura deveria ser liquidada até o final do mês de julho do ano corrente. Mas, infelizmente, deu-se o caso que até dezembro ainda não tinha sido paga esta fatura. E acontece que o cliente está com grandes dificuldades e que poderá entrar em processo de falência. Provavelmente a empresa Domingos Timbundo não receberá o valor. Portanto, neste caso, a empresa, de forma a cumprir aquilo que é a característica da prudência, ela deverá reconhecer, portanto, a perda por imparidade da dívida, não é, a receber, incluindo aí nas demonstrações financeiras um gasto ainda não totalmente incorrido. Por outro lado, dentro daquilo que são as subcaracterísticas da fiabilidade, encontramos também uma subcaracterística que é a representação fidedigna. Esta questão de representação fidedigna diz respeito à fidelidade, ou seja, representar com fidelidade todos os acontecimentos e situações que afetem a composição e valor monetário. Por exemplo, no caso que nós vimos do Cardoso Pedro Limitada, né, quando referimos a questão, né, a frota de 100 viaturas, né, embora tenhamos dito que 1 milhão não seria, portanto, um valor materialmente relevante, mas esta situação impede, né, de que as demonstrações financeiras sejam apresentadas, não é, ou que apresentem uma representação fidedigna das operações da empresa. Okay? E, por último, temos a plenitude, ou seja, as informações devem ser completas, sem descurar a presença da materialidade e o custo. Como assim, Antônio? As informações não podem ser omissas, ou seja, não podem conter omissões, não é, que influenciem as decisões dos utentes. Por quê? Porque uma omissão pode fazer com que a informação apresentada pareça, ou seja, falsa ou enganadora e, sobretudo, infiel e sem relevância. Se gostou desse conteúdo, se esse conteúdo te agregou valor, não deixe de compartilhar, não é? Dê um like, se inscreva no canal, partilha, porque partilhar conhecimento é partilhar vida. Nos vemos no próximo vídeo.